por que eu vou falar um pouco sobre agricultura orgânica bem rápido, assim, falando bem ligeiro a respeito do principal, né, da agricultura orgânica? É porque todas as plantas medicinais, elas têm que ser cultivadas num sistema orgânico, né, não no sistema convencional, de preferência no sistema orgânico, ou pode ser também no sistema hidropônico, desde que você não use defensivo agrícolas nela, porque ficaria complicado, por exemplo, se eu for usar defensivo ou uma adubação mal balanceada na planta medicinal, a gente pode interferir no princípio ativo, que é o principal motivo do cultivo da planta medicinal, né? Então, por isso que a gente deve, né, obrigatoriamente cultivar essas plantas no sistema orgânico e evitar o sistema convencional. Qual que é o sistema convencional? É esse que nós usamos, que a gente faz adubação, é um pacote que tem a adubação e mais a aplicação dos defensivos, dos agrotóxicos, digamos assim, para combater pragas e doenças. A praga e a doença elas vão acometer mesmo no sistema convencional. Já no sistema orgânico elas não virão e eu vou mostrar o porquê que a gente não tem pragas e doenças em níveis de, de atrapalhar ou de diminuir alguma coisa na planta, né, porque está no sistema orgânico. Eu vou mostrar isso. Então, a agricultura orgânica, nós vamos, né, eu coloquei nesse mundo, no mapa mundi aqui, ou no mundo, porque o princípio principal, né, mais assim relevante da agricultura orgânica é que ela é sustentável, né? E como a gente mora no planeta, e esse planeta aqui é finito, no sistema convencional, quando a gente trabalha no sistema convencional, ele não é sustentável. Então vai chegar um momento que a gente vai acabar as terras agricultáveis e a gente vai ficar sem ter onde cultivar mais. Então, no sistema orgânico, não, ele é sustentável porque a gente pode repetir a, os cultivos indefinidamente no mesmo local ou fazendo no máximo uma rotação de cultura, mas a gente nunca vai esgotar as áreas cultivadas, né, quando a gente trabalha no sistema orgânico. Eu vou mostrar isso mais na frente também. Então a gente tem aqui a agricultura orgânica, né? E deixa eu ocultar essa tarja aqui, senão atrapalha. Bom, eu vou falar os fundamentos de agricultura orgânica, conceitos, objetivos e princípios, que é o essencial, né, do cultivo orgânico. Eu tenho uma disciplina que denominada Sistema Orgânico de Produção, onde eu falo quase tudo sobre a, o sistema de produção, né, no caso, aí, no esquema orgânico. Aqui vão ser só conceitos para a gente entender qual o objetivo e os princípios que sustentam a agricultura orgânica. Então, são vários os conceitos. Primeiro, o conceito popular, que nós todos conhecemos, que fala que a agricultura orgânica é, é aquela que não faz usos de produtos químicos. Então, ele é muito simplório, né? É um conceito muito simples, que não é só isso, é muito mais do que isso aí, mas quando a gente fala em agricultura orgânica, todo mundo já pensa, porque lá na agricultura orgânica não usa produtos químicos. Mas é muito além disso. E tem ainda uma crença ou um preconceito de agricultura orgânica que ela é um retrocesso a práticas antieconômicas de décadas passadas e a produção de subsistência de pequena escala quando usa métodos agronômicos já superados. Isso aí é uma crença. Geralmente o pessoal que está no sistema convencional, que não gosta de agricultura orgânica, eles pensam dessa maneira, e não é bem isso. Não é nenhum retrocesso a práticas antieconômicas e também não é cultivo de subsistência, não. Nós vamos ver mais na frente que nós temos aí grandes áreas aí no cultivo orgânico. Então, essa crença ou esse preconceito, ele fica mais para aqueles que são desinformados, né, que trabalham no sistema convencional. Então, tem uma interrogação: será que é isso mesmo? Não. Definitivamente não é nada disso. E tem o USDA, que em 1984 ele já aprimora mais um pouco o conceito de agricultura orgânica, que fala que é um sistema de produção que evita ou exclui amplamente o uso de fertilizantes, agrotóxicos,
reguladores de crescimento e aditivos para a produção vegetal e alimentação animal, que são elaborados sinteticamente. Mas esse conceito aqui da USDA, ele ainda é um pouco falho, porque ele fala que evita. Então, se ele fala que evita, dá uma margem para que, ou eu vou evitar, quando você evita uma coisa, num determinado momento você pode deixar de evitar, né? Você pode passar a usar aquilo. Você, por exemplo, eu evito um determinado alimento, uma determinada prática, estou evitando. Mas num determinado momento eu posso começar a usar aquilo ali. Então, na agricultura orgânica não é evitar, você tem que se excluir mesmo, né, o uso dos fertilizantes. Então, ele dá uma margem para que você possa usar. Aí vem o Pascoal, em 1994. O Pascoal é o pesquisador que criou o termo aí, essa palavra agrotóxico. Ele que criou essa palavra. Então, ele dá um conceito bem amplo e bem completo do que é o cultivo orgânico. Então, ele começa, eu separei aqui em partes, né, para a gente estudando cada uma dessas partes, que ele fala que é um método de agricultura que visa o estabelecimento de sistemas agrícolas ecologicamente equilibrados e estáveis. Então já começou por aí. Então você tem que ter um equilíbrio ecológico no sistema orgânico e tem que ser estável. Estável é aquele que não tem uma modificação, que não tem uma oscilação. Se eu tenho uma produtividade X, eu continuo tendo aquela produtividade sem oscilar e eu continuo mantendo aquela produção durante o tempo que eu precisar. Então, por isso que ele é estável, que é importante, que é um método, que é um sistema, que ele visa essa condição, que precisa também de ser economicamente produtivo em pequena, média e grande escala. Então, ele já contraria a crença ou o preconceito que vai trabalhar só para subsistência. Não. Você pode produzir em pequena escala, né, se for o seu desejo no momento, pode ser em média e também em grandes escalas, acompanhando o sistema convencional. E tem que ser economicamente produtivo também. E tem que ter uma elevada eficiência quanto à utilização dos recursos naturais, né? Esses recursos naturais necessariamente, né, tem que ser da produção e tem que ser socialmente bem estruturado. Então, eu vou usar o que tem de recurso natural, né? A terra, né? Mas a matéria orgânica, que é muito importante, que é um recurso natural, a água, né? O tempo como um todo, e tem que ter uma produção socialmente bem estruturada, ou seja, que emprega o máximo de mão de obra possível, dando trabalho para todos e socialmente distribuindo aquelas tarefas. Então, esse é uma das metas ou um dos princípios da agricultura orgânica. E também que deve resultar em alimentos saudáveis, de elevado valor nutritivo e livres de resíduos tóxicos e em outros produtos agrícolas de qualidade superior. Então, ele está mostrando aí que a gente vai observar, já foi feito estudos, que uma planta, quando ela é nutrida adequadamente, ela tem aí o seu valor nutritivo, ele é mais saudável ou é melhor do que uma planta que esteja com excesso de nutrição ou com deficiência de nutrição. Né? Isso a gente vai ver mais na frente. E com isso ele tem aí um produto agrícola de qualidade superior. Olha o tamanho do conceito dele, né? Ele vem discorrendo aí quase que um manual de agricultura orgânica. E que tem que ser produzido também em total harmonia com a natureza e com as reais necessidades da humanidade. Então, nada além daquilo que a humanidade precisa em termos de alimentação. Né? Então, a real necessidade. No caso do cultivo convencional, muitas vezes a produção ela é além daquilo que é necessário. Então, há um desperdício muito grande de tempo, de solo e de recursos naturais para uma produção que nem sempre é o que é a necessidade naquele momento. E com harmonia com a natureza, por quê? Porque ela não vai atrapalhar, né, o ecossistema que a gente vai ver mais na frente. Ela não vai interferir negativamente no ecossistema. Ela vai se aliar a esse ecossistema,
fazendo parte dele no momento que eu introduzo uma plantação ou um cultivo de qualquer espécie vegetal. Bom, então esse aí é o conceito do Pascoal, que ele é bem complexo e bem completo também, que ele cerca de todos os lados como deve ser um cultivo orgânico. Então não é simplesmente dizer que simplesmente eu parei de usar um defensivo agrícola, aquele produto meu orgânico. A gente vê muito aí nas gôndolas de supermercado, esse produto orgânico. É porque o produtor ali não usa defensivo agrícola nele. E fala que é orgânico. Não é bem assim. Ele precisa de atender todos esses requisitos aqui do Pascoal, senão ele não é um produto orgânico. Eu posso ter um produto SAT, que é sem agrotóxico, que é uma outra classificação da agricultura. Né? Não, eu trabalho com produtos SAT, sem agrotóxico, mas eu uso os fertilizantes, eu uso tudo aquilo que mais que tem no sistema convencional. Bom, então vamos ver aqui quais são os pilares que sustentam a agricultura orgânica. Como ele se insere dentro do meio científico, dentro da ciência como um todo. Para a gente mostrar aqui que não é simplesmente a gente trabalhar, eu vou reduzir, eu vou eliminar, eu vou evitar a aplicação de defensivos, né, que seriam os inseticidas, os fungicidas, os, os aditivos, aquilo tudo, aí eu parei de usar isso aí, meu produto é orgânico. Não, ele tem toda uma ciência por trás disso que sustenta esse uso, né, essa prática orgânica. O primeiro deles, do pilar, a gente coloca em dois, sintetizar dois em um aqui, porque o equilíbrio ecológico é um pilar e a diversificação é outro pilar da agricultura orgânica, mas um aí depende do outro. Para que haja equilíbrio ecológico, eu preciso necessariamente de ter diversificação. Então, por isso que a gente já fala os dois de uma vez, né? Os dois pilares. Né? Aí, para a gente lembrar aqui um pouco, né, para contextualizar, a gente diz que a ecologia é a ciência que estuda os ecossistemas. Né? E para entender o que é um ecossistema, está aqui, ele é simplesmente um conjunto formado por um ambiente físico, que é o solo, ar e a água, e os seres vivos que habitam esse ambiente. Então, isso é um ecossistema. Se eu tenho aí o solo, por exemplo, tudo aquilo que habita esse solo, como formigas, os insetos, né, tudo que tem ali, eu digo que isso é um ecossistema. Dentro da água, eu tenho peixes, tenho micro-organismos, né? Então, é um ecossistema aquático. O ar, como de uma maneira geral, é outro ecossistema, porque eu tenho habitantes vivos ali. Então, tudo isso é ecossistema. E aí, como exemplo, temos lagos, campos, rios, mares e florestas, tudo são ecossistemas. E tem aí, logo em seguida, o cultivo, que ele passa a ser, né, uma atividade ou um ente que está inserindo dentro de algum ecossistema, que pode ser no solo, pode ser no ar, quando eu falo de aeroponia, pode ser na água, quando eu falo de hidroponia. Bom, os ecossistemas, naturalmente, eles são sistemas equilibrados. Quando a gente não mexe, ele existe ali e ele, por si só, ele se equilibra. Né? E como que eu sei que é equilibrado? Ele consome certa quantidade de gás carbônico e também de água. E, em contrapartida, ele produz um determinado volume de oxigênio e, consequentemente, o alimento. Então, isso é um ecossistema equilibrado, quando a gente não mexe. Então, qualquer mudança na entrada ou saída desses elementos vai desequilibrar esse sistema, né? E vai alterar a produção de alimento e também do oxigênio. Então, por isso que a gente começa a pensar, como o Pascoal falou, que tem que ser ecologicamente equilibrado, né? O ecossistema ou um cultivo orgânico. Então, em um ecossistema equilibrado, as populações de organismos, aí que vem, aí vocês já vão começar a entender
por que no sistema orgânico eu não preciso de usar defensivos? Por quê? Porque quando eu tenho ele equilibrado, ou o meu ecossistema, que seria a minha plantação num determinado solo, num determinado ambiente, as populações de organismos, que são as pragas e doenças, que é do nosso interesse aqui, eles vão ser mantidos em níveis que não causam danos econômicos. Então, eu vou ter, sim, no sistema orgânico, os fungos, as bactérias e as pragas ali, mas elas vão conviver de uma maneira harmoniosa, de forma que não vai causar um dano econômico naquilo que é de meu interesse, seja arroz, seja o feijão, seja milho, seja jiló, quiabo, aquilo que eu estiver produzindo. Eu vou ter pragas, vou ter fungos, bactérias coexistindo junto com a minha produção, que é aquilo que é economicamente interessante para mim. Então, eles não vão causar dano econômico. Enquanto no sistema convencional, né, acontece o dano econômico se eu não usar um fungicida, um bactericida ou um inseticida para combater aquelas pragas, aqueles organismos desejáveis que estão ali. No sistema orgânico eu não preciso de fazer disso, porque eu vou ter todos ali convivendo harmonicamente. Então, aí eu falo da diversificação. Então, a diversificação, ela promove o equilíbrio ecológico. Por quê? Porque eu tenho várias espécies vegetais sendo cultivadas ou não, né, ou coexistindo no mesmo local, uma com as pragas, as doenças, as bactérias, né, que são inerentes a cada uma delas. Então, eu tenho aqui, no caso aqui de alface, tem aqui as pragas e as doenças que vão atacar aqui, mas não em dano econômico. Tem aqui beterraba, tem tudo aqui numa diversificação, onde todos os organismos eles vão conviver pacificamente, nenhum atrapalhando o outro. Né? Se a gente for pensar filosoficamente, se existe um fungo, existe um inseto, eles têm uma razão de existir e eles precisam, né, de se alimentar. Então não adianta eu vir querer erradicar aqui, ou que é no sistema convencional, né, eu vejo um fungo ou alguma coisa, inclusive eu faço até aplicação antes da praga aparecer, né, de controle, né, que é, no caso, no sistema orgânico, seria um absurdo. Né? Eu estou fazendo uma aplicação antes até de aparecer a doença, que é o preconizado, né, para poder evitar, porque eu preciso de erradicar. No nosso caso aqui de agricultura orgânica, a gente vai trabalhar com, ao invés de erradicar, nós vamos controlar as populações. Então, é um controle de maneira que ela fica dentro de um patamar que não prejudica ninguém. Aí, mais a diversificação, são várias espécies vegetais sendo cultivadas ao mesmo tempo, no mesmo local, que seria aí o consórcio, né? Então, estão sendo consorciadas, né, que é uma das práticas principais do sistema orgânico de produção, seriam os consórcios das plantas. Aí uma fazenda orgânica, que você tem tudo aqui, uma diversificação, tem mandioca aqui, tem aqui plantas aqui que são arbóreas, tem hortaliças aqui mais no meio, então tem tudo aqui, aqui sendo cultivadas ao mesmo tempo, numa maneira consorciada, provocando o equilíbrio ecológico através da diversificação da minha produção. Tem mais, né, mais um consórcio. A gente vê aqui, em alguns locais que a gente vai fazer visitas, aliás, as primeiras visitas que eu fiz em sistema orgânico, dá uma impressão que há um desleixo do produtor, né, de não fazer os tratos culturais que são preconizados lá no sistema convencional. Então a gente vê mato aqui no meio. Fala assim, nossa, tem mais capim aqui e tudo. Mas isso é proposital, porque esses vegetais aqui, que estão aqui, embora eles não sejam de interesse econômico, mas eles estão promovendo aqui uma diversificação. Então é comum deixar, além de proteger aqui o solo, né, de deixar ele mais úmido, de alguma erosão, coisa desse tipo. Então faz parte, né, do sistema orgânico deixar toda a vegetação aqui de uma maneira que
não haja concorrência de uma planta com a outra e elas vão produzir normalmente. Então a gente vê isso aqui, né, que é o equilíbrio ecológico sendo produzido pela diversificação. E aqui um outro detalhe, que a gente pode observar aqui muito importante, né, que é uma imagem que eu falo que ela é emblemática aqui, porque eu tenho aqui um consórcio, eu tenho uma diversificação muito grande, tem cenoura aqui, né, tem cebolinha, tem alface, tem tudo aqui, né? E esse pessoal estão trabalhando aqui de uma maneira que o Pascoal fala que seria socialmente, né, de uma maneira associativa, empregando grande quantidade de mão de obra, e essa mão de obra não tem nenhum equipamento aqui de EPI. E, olha, o rapaz trabalhando aqui sem camisa. Vai fazer isso no sistema convencional, se ele pode fazer isso. Aqui, nenhum EPI esse pessoal está trabalhando. Por quê? Porque no sistema orgânico a gente não tem problema com aplicação de agrotóxicos ou de defensivo agrícola ou de agroquímico. Aliás, essa palavra agrotóxico, né, nem é o pessoal do convencional nem gosta que seja usado porque contribui, né, para poder denegrir ou então falar, ser contra o convencional. Se eu vou falar, vou aplicar um agrotóxico, eu estou simplesmente revelando que eu estou aplicando alguma coisa que é tóxica, tanto para a planta quanto para quem for alimentar. Então, o pessoal que trabalha no convencional não são muito adeptos ao uso dessa palavra. Eles preferem que seja usado agroquímicos, né, que seria o mais correto para eles. Mas essa imagem aqui é uma imagem bem emblemática por isso. Eu tenho todo a diversificação aqui promovendo o equilíbrio ecológico, tem aqui a parte social, que tem várias pessoas trabalhando, geralmente são agricultores familiares, que ocupam toda a mão de obra familiar, e nenhum deles se preocupando aqui em usar equipamento de proteção individual, ou EPI, né? Que é no caso do sistema convencional, o trabalhador parece um astronauta, né? Ele vai com luvas, com bota, com respirador, com chapéu, aquilo, né, se não tiver aquilo, ele vai intoxicar mesmo e vai ter problemas sérios mais lá na frente. Aí mais uma parte aí que mostra a diversificação, né, mostrando esses dois pilares da agricultura orgânica, que é o equilíbrio ecológico e a diversificação. Bom, e aqui tem um cafezal orgânico, que às vezes a pessoa pergunta, mas não fala que tem que ter diversificação, aí só tem um café? Não, mas a gente considera também como diversificação todas as espécies vegetais que estão aqui na entrelinha. No convencional de café, isso aqui tudo é limpo, né? Aqui no orgânico não, deixa esse material aqui para poder provocar a diversificação e ainda proteger o solo. Então, é isso. E mais ainda um exemplo de culturas em faixas, né? Eu tenho aqui alface, depois tem um outro canteiro aqui de chicória, aqui não sei o que mais para frente aqui de alho, e assim por diante. Estão fazendo aqui, né, a parte, né, desse pilar, desses dois pilares, que é a diversificação e o equilíbrio ecológico. O outro pilar que a gente fala, que é muito importante também, que é cientificamente provado, tem até um livro que fala sobre a teoria da trofobia, que é do Chabosu de 1987. Aliás, eu tenho esse livro, eu emprestei e não sei para quem eu emprestei mais, e essa pessoa não me devolveu. É um livro bem amplo, bem completo, que fala toda a teoria da trofobiose como um pilar da agricultura orgânica. E o mais aqui sintético possível que a gente pode dizer é que ele fala lá que todo organismo, para sobreviver, precisa de alimento. Então, essa é a teoria da trofobiose. Trófobos é alimento e biose é vida, né? Então, todo organismo, para sobreviver, precisa de alimento. Então, eu tenho aqui, ó, os organismos, né, que precisam de alimentos. Aqui tem aqui um coleóptero, um cucurionídeo, né, lembrando lá da entomologia. Tem aqui pulgões, né, cochonilhas,
tudo aqui, cada um, né, voltando numa parte mais filosófica, eles existem e eles têm uma razão de existir. Aqui tem uma cigarrinha, né? Todos eles têm uma razão de existir, eles não estão aí simplesmente por estar. Então, basta o homem, isso acontece regularmente, descobrir por que esse inseto, esse organismo aqui existe e tentar obter alguma vantagem dele para o nosso habitat, para o nosso conforto. Então, a gente já viu aí muita coisa aí, inclusive são fungos, que dá condição de produzir remédios e assim por diante. Então, todos estão aqui convivendo, né? E todos eles precisam de alimento. Inclusive, o organismo vivo, que são as plantas, também precisa de alimento para sobreviver, que são os fertilizantes. Então, num ambiente comum, num ambiente equilibrado, todos eles vivem aqui, cada um, né, obtendo aquilo que é necessário para a sua vida sem prejudicar o outro. Isso quando há o equilíbrio. Mas, na teoria da trofobiose, que é importante, que ele mostra por que a gente não deve usar o fertilizante sintético, está calcado nessa teoria da trofobiose que eu vou mostrar aqui na frente. Bom, então, fazendo isso aqui, vem lá, do Chabucinho 87. Eu sintetizei o melhor que eu pude aqui para poder a gente entender. A gente sabe que na seiva que corre na planta tem proteínas, tem os nitratos e os açúcares. Nas proteínas a gente já sabe o que que tem ali os aminoácidos, tem tudo aquilo ali. Então eles estão em equilíbrio dentro da seiva, da planta. Tudo equilibrado, certinho, correndo ali na seiva. Quando isso acontece? Quando a planta é nutrida adequadamente, sem falta ou sem excesso. Então, a seiva da planta fica desse jeito. No momento que a planta absorve em quantidades exorbitantes ou acima do que ela necessita o fertilizante, há um desarranjo das proteínas da seiva e mais os nitratos e os açúcares. Então, ele fica desse jeito aqui, desorganizado. Então, vai sobrar na sua seiva aquilo que o inseto ou a praga necessita, ou o fungo ou a bactéria necessita. Está sobrando proteína que está a mais e está sobrando os nitratos e os açúcares aqui na seiva, porque houve um desarranjo. Esse desarranjo, ele é chamado também de desequilíbrio nutricional, que é provocado pela falta ou pelo excesso. No caso do sistema convencional, geralmente é pelo excesso, né? Porque a gente coloca uma adubação lá além do que a planta precisa. Ela absorve tudo que precisa, mas tem um desarranjo aqui na sua seiva. E é exatamente isso aqui, essas proteínas soltas aqui, pedaços, e esses nitratos e açúcares que o inseto procura. Por quê? Porque o inseto, o fungo, a bactéria, qualquer que seja esses organismos que precisam de alimento para sobreviver, eles não têm uma capacidade de se alimentar de uma proteína completa, porque é uma molécula muito grande e eles não têm lá no seu equipamento, né, de digestão ou de assimilação a capacidade de absorver isso aqui de uma maneira organizada, de uma maneira eficiente. Então, ele precisa de haver quebras, pedaços, e é aí que ele é atraído. Quando ele chega numa planta ou num outro organismo que esteja desequilibrado naquele momento, ele tem capacidade, ele tem equipamentos que detectam isso. Então, eles vêm e atacam, como está acontecendo aqui. Ó. Então, o equipamento deles lá, eles conseguem identificar uma planta que está em desequilíbrio nutricional e começa a atacar aquela planta. Por isso que, no sistema convencional, já é preconizado o pacote. Tantos quilos de nitrogênio, tantos quilos de potássio, tantos quilos de fósforo e mais o agroquímico, né, que pode ser usado preventivamente
antes da praga ou do fungo ou da bactéria atacar, ou curativamente, quando, mesmo aplicando em prevenção, ainda ocorre a doença. Por quê? Porque ele sabe que vai aparecer. Não tem como, de maneira nenhuma, eu cultivar no sistema convencional sem aplicação preventiva ou curativa de qualquer um desses agroquímicos. No caso do sistema orgânico, como a adubação, a nutrição da planta, a planta fica em constante equilíbrio nutricional, as pragas que vierem por aqui para poder procurar alimento, eles não vão vir em grande quantidade quando vem no sistema convencional. Por quê? Porque mesmo no sistema orgânico, ainda sobra alguma coisa aqui na seiva dela que é útil para os organismos indesejáveis, mas não em dano econômico. Ela vai se alimentar de alguma coisa que sobra aqui, mas a planta vai continuar produzindo normalmente sem interferir que eu preciso que ela produza. Então, essa é a teoria da trofobiose, que foi escrita pelo Chaboussu em 1987. Quem quiser pode procurar esse livro aí na internet que consegue achar. E mais um outro pilar, a reciclagem da matéria orgânica. Isso é importantíssimo, né? Porque a gente consegue, num sistema orgânico de produção, aproveitar todo os recursos naturais daquela propriedade, daquele local, de uma maneira reciclável. Eu não perco, né, para os outros ambientes aquilo que já existe ali. Como? Por quê? Porque eu volto, que eu vou ter que ter um aporte de alguma coisa que vem de fora, mas é muito pouco. Porque não tem como eu manter aquilo ali, que se eu tiro, por exemplo, uma produção de cebola, eu estou tirando adubos ali do chão que aquela cebola absorveu. Mas como eu volto parte dessa planta naquele solo ali fazendo a reciclagem, eu estou voltando também os fertilizantes que ela absorveu, mas não 100%, né? Que não tem como eu voltar 100%. Então eu vou precisar de um aporte, né, ou alguma coisa que vem de fora, mas não tanto quanto no sistema convencional, que eu tenho que sempre ficar adubando. Então você tem aí, ó, na reciclagem da matéria orgânica, esse esquema aqui que é muito legal. Vou passar mais rápido aqui. Então, acima do solo, eu tenho a atmosfera, tem o sol, tem as nuvens com água, tem a plantação, tem aqui a vegetação aqui em cima do solo. Para baixo aí do solo, eu vou ter, apareceu ali, depois eu mostro. E aqui eu tenho ainda o gado, né, que está aqui, outros organismos vivos que se alimentam dessa vegetação e volta essa alimentação também para o solo. E aqui tem aqui uma outra planta de milho que eu vou chamar isso aqui de síntese de matéria orgânica. Por quê? Porque ele produz semente, essas sementes caem aqui no solo e vai voltar uma outra planta novamente. Então isso aí é uma síntese da matéria orgânica, porque ela voltou para cá, né? Então tem aqui caindo aqui, né, e voltando aqui, né, a vegetação, dando um acúmulo de matéria orgânica. Tem a água que cai também, né, tudo aqui promovendo a reciclagem dessa matéria orgânica. Então tem toda a matéria orgânica aqui. Então a gente fala que a matéria orgânica que está promovida aqui, mais as rochas minerais que existem no solo, mais os micro-organismos do solo, vai ser igual à mineralização da matéria orgânica, que a gente sabe o que é isso. Ela vai dar os nutrientes minerais que vão ser liberados, a planta vai absorver novamente e assim fica uma reciclagem do material, sempre, né? Aqui. No caso, quando a gente não, isso aqui não é retirado para o consumo, por exemplo, se isso aqui for um milho, esse milho cresceu e voltou aqui, isso aqui continua normalmente sendo reciclado, né, e sendo
não havendo perdas aqui desse solo aqui, nem de nutrientes, nem de matéria orgânica, que vai sendo reciclado novamente. Então a planta assimila os nutrientes e volta novamente. Então isso aí é um esquema de quê? Da reciclagem da matéria orgânica. No caso do sistema orgânico de produção, o que falta lá no sistema orgânico de produção é a volta total do que essa planta retirou do solo. Porque nesse sistema aqui, no caso, na reciclagem aqui, que é natural, a planta absorveu os nutrientes do solo, cresceu, teve uma síntese de matéria orgânica que é ela num todo, mas ela voltou tudo aqui, depois que ela terminou o seu ciclo, ela volta, né, coloca semente para poder produzir outra planta igual a ela, mas o seu corpo aqui como um todo, ele voltou aqui, voltando todo os nutrientes que ela retirou do solo. Então esse é um sistema natural, reciclando a matéria orgânica. Mas no caso da agricultura orgânica, ela procura imitar esse processo. Faz quase tudo isso aí, com a única diferença que como eu faço a colheita desse material, do produto aqui, no caso se for milho, no caso se for uma abóbora, etc., esse produto que eu colho aqui e levo para fora para minha alimentação, ela retirou nutrientes aqui. A planta que ficou, que eu deixei aqui como palhada, ela devolve um pouco aquilo que ela retirou, mas não 100%, como eu tinha falado antes. Então, o sistema orgânico, ele é quase reciclagem total da matéria orgânica, que é interessante. Não é 100% porque tem que ter o aporte, né, de nutrientes. E aí a água ainda que ela absorve e volta novamente aqui, né, na transpiração da planta, na evaporação, para poder compor novamente o ambiente. Então a gente precisa do sol, precisa de água e precisa da parte vegetal aqui que está fazendo a reciclagem. Essa imagem aqui eu gosto de terminar nessa parte, aqui nessa floresta. Aqui ninguém vem fazer adubação, ninguém vem fazer irrigação, ninguém faz poda, ninguém faz trato cultural nenhum. E isso aí, ano após ano, continua a mesma coisa. Por quê? Porque existe a reciclagem natural da matéria orgânica. Tudo que é retirado do solo, como água e nutrientes, volta aqui através das estações do ano, quando as folhas caem aqui, quando morre alguma planta dessa, então está voltando para o solo tudo que ela está retirando. Nada é desperdiçado aqui. Então isso aí é reciclagem natural. E a agricultura orgânica, ela procura fazer, né, a imitação, né, do que ocorre naturalmente, né, numa selva, numa mata, num local onde não há interferência do homem. Bom, então isso aqui é só para vocês terem uma ideia bem geral mesmo, recapitular aqueles que já estudaram agricultura orgânica, né, de como ele é, né, quais são os princípios, quais são os fundamentos e tudo aquilo que é importante no sistema orgânico de produção. E no nosso caso, especificamente, que estamos falando do cultivo, da produção de plantas medicinais, nós vamos seguir exatamente, né, na produção das plantas medicinais no sistema orgânico de produção, necessariamente não usando adubação sintética e necessariamente não usando os agroquímicos, né, para poder, né, combater pragas e doenças, porque seria aí um contrassenso. Eu estou trabalhando com uma planta medicinal para a nossa saúde, colocando nela produtos que são indesejáveis à nossa saúde, sem contar que não se sabe ainda, ou alguns estudos, que essa composição de inseticida, de fungicida, de bactericida, de adubo sintético, pode mudar, né, alterar algum princípio ativo que é importante, né, numa planta medicinal. Bom, então é isso.